E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar da era Let Go da nossa amada Avril Lavigne. Pois é, essa era fez oficialmente 20 anos. É mole, gente, parece que foi ontem que a Avril Lavigne simplesmente estava tocando em todo lugar com Complicated, I'm With You, Skater Boy e assim, já faz 20 fucking anos. Então hoje a gente vai conhecer toda a história por trás dessa era, toda a história por trás dos hits. Vamos conhecer algumas curiosidades. Fica comigo que eu tenho certeza que você vai amar este conteúdo. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá, inspiradas pela nossa amada Avril Lavigne. Inclusive vocês conseguem achar de todas as eras. Não tem uma era que vocês não vão amar lá daquelas camisetas. Obviamente, as minhas favoritas são definitivamente do Let Go, assim como do Under My Skin e também a mais nova que eu lancei agora, inspirada pelo Love Sucks. Eu vou deixar marcada aqui no link para vocês, nos comentários, fixado no topo, assim também como na descrição aqui do vídeo. Bem facinho, com um clique você chega e vê todas as estampas. Bom, pra gente poder conhecer essa história do álbum Let Go, a gente tem que conhecer um pouco da infância da Avril. Por quê? Por esse seu projeto de estreia dela, muita coisa aconteceu até que esse projeto nascesse. E o primeiro momento que nós temos que falar é em como que a Avril amava cantar, como que ela já tinha um talento natural para esse tipo de coisa. A sua habilidade natural de canto ficou tão forte e evidente que quando ela tinha apenas 2 anos, ela começou a cantar na igreja, assim como em outros eventos locais. As músicas que ela cantava a princípio eram todas country, assim como músicas cristãs. Os pais dela, gente, eram tipo muito católicos e aí por conta disso, eles obrigavam a Avril a cantar essas músicas. Então assim, ela não tinha uma personalidade desenvolvida com 2 anos, sabe? Muita gente acha que ela já nasceu cantando ali rock, usando roupa rasgada, mas não, gente. Ela era uma menina de Deus. Quando ela tinha apenas 12 anos, ela aprendeu a tocar guitarra de forma autodidata, ou seja, sozinha. A partir daí, ela começou a se apresentar em alguns locais diferentes do que antes ela fazia. Sua habilidade de cantar e sua confiança precoce acabaram chamando a atenção do seu primeiro empresário, que a viu em uma apresentação em 1999 numa livraria quando ela tinha apenas 14 anos. Foi também em 1999 quando ela ganha um concurso para poder cantar em um show para mais de 20 mil pessoas com, gente, ninguém mais, ninguém menos do que Shania Twain. Foi assim, muito foda. Sendo assim, o empresário dela, Cliff Fabry, enviou cópias em VHS com cenas dela cantando para alguns executivos da indústria fonográfica e depois conseguiu uma audição com um caçador de talentos chamado Ken Krongard, responsável pela divisão A&R da Arista Records. O Ken amou a Avril e resolveu apresentar ela para uma das pessoas mais importantes da indústria fonográfica, que era, no caso, o L.A. Reid, que no caso é o dono da Arista Records, né? Na verdade ele era o dono da Arista Records porque a Arista não existe mais. Ele também convidou Peter Zizzo para uma audição em Manhattan diretamente para ouvir Avril cantar. Essa audição durou 15 minutos e impressionou tanto o LA que ele imediatamente contratou ela para a Arista com um contrato simplesmente, gente, de $1.250.000 para 2 álbuns. Detalhe, com um adiantamento de 900 mil para começar a sua publicação como artista dentro da empresa. Foi basicamente nessa fase onde a Avril Lavigne se descobriu de forma pessoal, tipo assim, ela se descobriu no mundo, ela entendeu que ela não era aquela típica garota adolescente que a indústria da música estava formulando, né? Que ela era, na verdade, uma pessoa muito mais, vamos dizer, moleque do que eles imaginavam. E isso daí ficou bem em ênfase
quando ela conta que a relação que ela tinha com vários skatistas da sua escola ajudou muito a definir a personalidade dela naquele ponto. Ela também contou que ao mesmo tempo que isso daí acontecia, ela também ficou muito insegura dentro da escola. Ela desiste da escola naquele momento para focar na sua carreira musical. Ela inclusive disse que foi um momento difícil porque ela ainda tinha que informar os pais dela sobre a sua decisão. Ela disse: "Eu não ia recusar o contrato da gravadora, isso é óbvio. Foi o meu sonho durante toda a vida. Eles sabiam o quanto eu queria aquilo e o quanto também eu corri atrás." A Avril viveu em diversos lugares, mas foi quando ela foi morar em Los Angeles, sozinha, que de fato a carreira dela começou a ter um melhor desenvolvimento, no caso, na produção do seu álbum Let's Go. Mas ela passou por diversas outras cidades antes de chegar em Los Angeles, quando o álbum ganhou seu tom de rock. Avril começou a colaborar com Cliff Magness, que deu para ela um amplo controle criativo e ajudou ela a criar as canções Losing Grip e Unwanted, músicas que ela considerou reflexivas para a sua visão de um álbum todo. No entretanto, precisamos salientar, a Arista Records não ficou satisfeita com aquela primeira demanda de músicas que ela fez com guitarras pesadas, inclusive levando a gravadora a procurar outras pessoas para atender às suas demandas. A gravadora queria basicamente que a Avril cantasse músicas pré-fabricadas, ou seja, a gravadora queria transformar ela num tipo de artista que ela não se encaixava. E isso daí foi horrível, porque o álbum, ele começou com um direcionamento legal, depois a gravadora interviu com todas essas coisas, fez ela gravar uma porrada de material nesse outro estilo que também não ficou bom. Então assim, o álbum era para ter saído bem mais rápido do que o esperado, e ele acabou demorando 2 anos para ser de fato concebido. Então, por um triz, gente, a Avril não perde o contrato de gravação dela com a Arista Records por conta dessa demora terrível. Sandy Robertson assim sugere que Avril colabore com a equipe do The Matrix. Quando o trio ouviu as primeiras músicas gravadas por Avril, sentiram que era uma coisa meio Faith Hill. Contudo, assim preferiram entrar em estúdio e conhecer mais Avril Lavigne. E assim, eles organizam uma conversa para discutir sobre toda essa história. Vale também salientar que o The Matrix percebeu que a imagem que a Avril tinha pessoal naquele momento não tinha nenhum tipo de coesão com a realidade das músicas que estavam colocando ela para cantar. Então assim, eles precisavam encontrar o balanço do que a gravadora queria, assim com o que ela representava como artista. A princípio, eles chegaram a mostrar algumas músicas para ela que eles tinham feito inspirado pelo aquele som da Faith Hill, mas ela odiou. Ela falou que o que ela queria fazer, gente, tinha que ter guitarra, tinha que ter mais rock, que tinha que ter uma outra vibração. E aí ela pega e mostra uma música que ela tinha escrito, inspirada por System of a Down para o The Matrix. E eles tiveram noção certeira do que eles precisavam de verdade fazer. Então o trabalho era encontrar esse balanço para conseguir convencer aquela gravadora de que ela precisava cantar aquele estilo de música. Eles escrevem naquela tarde uma música para Avril Lavigne e no dia seguinte ela chega no estúdio e termina de compor com eles. Ela adora aquela primeira música que eles fazem e aquela música, gente, simplesmente era Complicated, o primeiro single e música que definiu o que o álbum ia soar no final das contas. Quando Josh Sarubin ouve a música, ele acredita que tinha encontrado o movimento certo para Avril. Sendo assim, ele chama a Avril e vai até o LA para apresentar a faixa. Isso daí deixou o LA tão impressionado que fez com que ele deixasse a Avril finalmente fazer esse álbum com essa temática mais rock. Assim, eles gravam o álbum e finalizam ele de fato em janeiro de 2002. Então assim, foram 2 anos fazendo muita coisa em outro estilo até de fato eles conseguirem terminar esse álbum que era muito mais rock. Depois que o álbum estava pronto, chega um outro momento complicado que a Avril já até descreveu, que foi o fato de definir o título do primeiro projeto. Por quê? O LA queria que a Avril desse o nome de Anything But Ordinary para o álbum, ou seja, ele estava acreditando que aquela música amarrava bem as outras, só que a Avril não estava afim desse título, ela achava que não tinha nada a ver com o que ela queria fazer e ela também odiava essa pressão de ter que botar um nome no álbum que fosse uma música que estava dentro do
repertório. Por fim, ela acaba escolhendo Let Go, que por acaso é uma música que ela gravou para esse álbum, mas essa música não entrou no corte final do disco. Na verdade, ela não é nem bonus track, ela nunca foi lançada, ela vazou. Depois que o álbum foi lançado, basicamente o mundo entrou na febre Avril Lavigne, exatamente por conta da expressão pessoal dela e imagem pessoal, que eram muito únicas e fortes, e principalmente destacava ela do mercado musical daquele momento de uma forma basicamente de preto no branco. Alguns chamavam ela de Skater Girl, outros de patricinha roqueira. Em 2002, o mundo tinha muitas barrigas de fora, coreografias sensuais e loiras bombshell. Daí surge uma menina de 17 anos com calças largas, lápis no olho, camiseta rasgada descolada, um cabelo alisado, um batom quase inexistente e de tênis. Ela era ousada ao mesmo tempo que agressiva, o que ela mesma se intitula um moleque. Ela acabou virando uma revolução, gente, porque ela foi a favor do movimento contra a cultura e pessoas que não se identificavam com aquelas artistas padrão que as outras gravadoras tinham feito, acabaram entrando no mundo da Avril Lavigne e ficando fascinados por ela, o que, assim, é super compreensível levando em consideração uma indústria que enfia na gente uma ideia de um corpo perfeito, de uma vida perfeita, que não existe na maioria das pessoas. Vamos falar um pouco sobre os singles do projeto e como que esses singles marcaram muito a época. O primeiro single foi lançado em maio de 2002 e foi Complicated. O primeiro videoclipe fez um sucesso absurdo, mas custou $1 milhão. Tal quantia, inclusive, foi considerada espantosa para uma artista revelação, mas os produtores decidiram investir esse montante por acreditar no potencial dela. O efeito disso foram boas colocações nos rankings musicais, aparecendo na Billboard e em outras paradas do mundo todo. O segundo single veio em agosto de 2002 e já é uma música também muito maravilhosa, Skater Boy. Avril Lavigne quer realizar um grande show gravado com sua banda. Eles começam a divulgar pelas ruas, na internet e por aí vai. Tudo isso de forma ilegal. Vale salientar que essa é a estética do vídeo. A performance acontece e é gravada, mas quando conseguem agitar a galera, a polícia aparece com viaturas e helicópteros para acabar com a festa. Além do sucesso no exterior, a música ficou em 10º lugar na Billboard Hot 100. E o single ganhou uma popularidade absurda, até aqui no Brasil fazendo parte de trilha sonora de novela. O terceiro single do álbum já levou a Avril Lavigne para um outro canto. Enquanto a gente tinha Complicated, que era uma faixa meio tempo, mas tinha ainda uma vibe rock, Skater Boy já era super pop punk. E agora ela vinha com I'm With You, que era uma música muito mais romântica e baládica, que mostrava um outro lado da Avril que era simplesmente maravilhoso. A música foi um mega destaque, principalmente aqui no Brasil, onde ela fez parte de Mulheres Apaixonadas e ficou também em 4º lugar na parada da Billboard Hot 100. Losing Grip foi lançado logo em seguida como single seguinte, e foi uma das faixas que menos se destacou do Let Go, mas mesmo assim fez um sucesso relevante. Existiu também o lançamento da faixa Mobile. Por mais que muita gente não tenha essa música como um single oficial do projeto, na Austrália a música foi lançada e ela tem até um videoclipe gravado. O efeito Avril Lavigne com o lançamento do Let Go fez com que naquele ano ela simplesmente se tornasse um fenômeno. O álbum caiu como uma bomba nos charts musicais e pegou basicamente primeiro lugar em todos os lugares possíveis que você pode pensar que um disco chegaria. E detalhe, o efeito disso foi tão avassalador que o álbum conseguiu vender 18 milhões de cópias. No primeiro ano de lançamento, o disco vendeu mais de 5 milhões. Ao decorrer dos anos seguintes, ele continuou crescendo cada vez mais. A cada vez que Avril lançava um novo álbum, o projeto voltava à vida. Era Let Go também rendeu para Avril 8 indicações ao Grammy. O sucesso também do álbum foi tão grande que fez com que Avril fosse parar no livro dos recordes em 2005 como a cantora mais jovem a chegar no topo das paradas britânicas de discos. Também promoveu esse disco com a turnê Try to Shut Me Up, que significa Tente Calar a Minha Boca. Algo que, assim, foi marca também registrada dela. Vale também dizer que o álbum ficou em número 162 no ranking Top 200 dos melhores álbuns de todos os tempos.
Então o que a gente conclui disso tudo, né, gente? A gente conclui que a era Let Go, ela tem um legado único. Ela precisa ser lembrada. Ela influencia até hoje novos artistas a criar os seus repertórios musicais. A Avril Lavigne não ficou presa nos clichês durante esse momento. Enquanto todo mundo estava fazendo música pré-fabricada, ela resolveu fazer um disco totalmente contra essa onda. E foi por conta disso que ela conseguiu esse destaque absurdo, tá? Conta pra mim qual a sua música favorita do Let Go que eu quero saber, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!